寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal, faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E como vocês estão vendo, né, a teoria de hoje é: e se o leste europeu fosse Nazbol, ou Nacional Bolchevique, né? E essa teoria é uma teoria minha e teoria de um inscrito, né? E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E eu sei, né, que muita gente conhece o Nazbol, ou Nacional Bolchevique, por causa do Alexander Dugin, né? Só que essa ideologia é uma ideologia que veio até mesmo antes do nacionalsocialismo, né? E o Nazbol, ele foi criado por um alemão depois da Primeira Guerra Mundial, mais precisamente em 1920, né? E essa ideologia é uma ideologia bem controversa, muita gente fala que é uma ideologia fascista, muita gente fala que é uma ideologia extremamente da extrema esquerda, né? Um negócio bem extremo, um socialismo bem extremo, né? Outras pessoas acham que é só meme, enfim, é um negócio bem aleatório mesmo, né? Mas ok, né? Isso foi o resumo do resumo. Só para, né, vocês entenderem que o Nazbol existe, já vai fazer um pouco, já vai fazer literalmente 100 anos, né? Então tá, né? Ok, então vamos iniciar a teoria. Nós pulamos a Primeira Guerra Mundial, né? E mais precisamente aí já para 1919, 1920, né? O que aconteceu neste período, né? Neste período a União Soviética ali, né, estava tendo sua revolução. E ela estava ali já dando as caras ali nos países do leste europeu. E né, a Polônia foi um deles, até que, né, a Polônia acabou rebelindo, enfim. Mas depois teve Ucrânia, teve outros países aí também, né? Com exceção da Bulgária, enfim, né? E Hungria, mas enfim. E ok, qual seria, né, como é que seria esses países? Vamos lá. Bem, vamos supor que, em vez da União Soviética invadir o leste europeu no início, eles pensavam, pô, o leste europeu está todo ferrado, todo quebrado, né? E não tem nenhum recurso aqui, né? Então vamos ali focar na Ásia Central, no extremo Oriente ali, né? Para a gente conseguir mais coisa. Então vamos supor que, ok, né? Os comunistas ali chegaram a Moscou, mas não passaram disso, e em vez de ir para o leste europeu em 1920, né, eles acabaram focando muito mais na Ásia Central e ali na Sibéria, Vladivostok, enfim. E nesse tempo, né, os nacional bolchevique, né, eles pensando, pô, tá na hora da gente expandir nossa ideologia, né? Então, com isso, eles acabam invadindo, né? Vamos supor, né, que eles começam com pequenos grupos ali na Alemanha e migram ali para a Polônia. E lógico, né, que vamos também, né, dar uma ajuda aqui que, né, o nacional-bolchevismo também acabou se espalhando ideologicamente ali para alguns partidos ali do leste europeu para facilitar um pouco aqui nossa teoria. Então, né, vamos supor que os nacional-bolcheviques aí eles comecem a pensar, pô, a gente precisa expandir a nossa ideologia, não a ideologia soviética. Então, com isso, eles começam diversas rebeliões, revoluções internas, né? E diversos voluntários alemães, né, e até mesmo talvez a ala mais esquerda, mais comunista ali da Freikorps, ou então até mesmo os comunistas alemães, né, vendo que estavam tomando um pau ali da Freikorps, eles acabam migrando ali, né, para o nacional-bolchevismo e decidem aí atuar em outros países, né, como Polônia, Hungria, Ucrânia,
Romênia, Moldávia, enfim, né? E ok, tudo isso vamos fazer meio que simultâneo para ficar mais fácil aqui a teoria e não precisar perder muito tempo, né? Então vamos supor que, ok, né, isso começou em 1920 para 1921, vamos colocar aí em novembro de 1920 e até mais ou menos 1923, por aí, né, todo o leste europeu aí acaba virando Nazbol, né, nacional bolchevique. E assim ficaria o mapa, né, a Europa normal, o nacional bolchevique aí no meio, e a União Soviética, né, no outro canto aí, como vocês estão vendo, né? Mas eu só estou deixando destacado aí os países nacional bolcheviques. Aí, ok, né? Tempo vai, tempo vem, as coisas vão fluindo normal, né? O nacional-socialismo, né, ele acaba subindo ao poder. E beleza, né? Vamos dar uma adiantada aí para quê? Para a Segunda Guerra Mundial. Como aconteceria a Segunda Guerra Mundial? Bem, eu acredito que seria o ápice aí do nacional-bolchevismo, nacional-socialismo e da União Soviética aí, né? Porque, bem, seria uma disputa, né, de influência e seria uma disputa bem grande aí de influência, né? Nacional-socialismo, nacional-bolchevismo e a União Soviética ali, eles basicamente iriam competir ali pela Europa, né? Então, o que poderia acontecer seria o seguinte, né? Bem, provavelmente o nacional-bolchevismo poderia acabar tendo boas relações tanto com a Alemanha e boas relações não, mas relações com a Alemanha e com a União Soviética, né? Porém, eu acredito, né, que o nacional-bolchevismo, ele primeiro iria querer atacar a União Soviética, depois ele se voltaria ali contra a Alemanha. Mas depois nós trabalhamos nisso, né? Nós já vamos trabalhando nisso. Então, o nacionalsocialismo também provavelmente, né, iria querer se expandir e lógico, né, que provavelmente, né, vamos colocar aqui que o nacionalsocialismo já acabou dominando aí a Tchecoslováquia, né? Aí, ok. Aí o nacional-bolchevismo poderia acabar vendo, né, opa, os caras estão tentando se expandir e estão vindo para cá, estão colando na nossa, né? Então isso provavelmente iria, né, deixar os países nacional-bolcheviques em estado de alerta, ao mesmo tempo em que a União Soviética iria estar observando isso comendo uma bela de uma pipoca, né? Mas então, vamos supor que a Alemanha e os nacional-bolcheviques aí eles acabam conversando, né, sobre invadir a União Soviética e os dois acabarem dividindo a União Soviética em dois, né, acabarem dividindo a União Soviética ao meio. Então, os nacional-bolcheviques eles acabam concordando, né, não que a Alemanha seria um aliado, mas é aquela coisa, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, né? Então eles se aliariam com a Alemanha de início ali por conveniência, né? Aí ok, aí a Alemanha poderia assim até mesmo acabar entrando ali em espaço nacional bolchevique e tal, e os dois mandando um ataque em conjunto, né, na União Soviética. Só que as potências ocidentais iriam ver, né, que a Alemanha ela estava querendo ou não, né, se aliando ao nacional-bolchevismo para tentar transformar os países do leste europeu em nacional-socialista, né, nazista, né, enfim. Então, provavelmente, né, a França, a Inglaterra e colônias, né, eles acabariam sim declarando guerra ali para a Alemanha, né, justamente para evitar, né, que as ideologias aí acabem uma tomando a outra e no final dominando a Europa, né. Então, com isso, a França e a Inglaterra acabam declarando guerra à Alemanha. Com isso, a Alemanha acaba invadindo ali a França. Só que, como a Alemanha ela iria ver que ela não ia ter obrigação de continuar a briga dos nacional-bolcheviques contra os soviéticos, eles iriam acabar se retirando ali, né? E deixando os nacional-bolcheviques ali, tretando ali com a União Soviética. Cada um no seu cada um. E os nacional-bolcheviques olhando pensando, caramba, mano, vocês fizeram eu brigar com o cara, agora vocês correram, né? Então, né, lógico, eles acabariam correndo ali para defender a Alemanha. E, né, eu acredito que a União Soviética e os nacional-bolcheviques acabariam ficando no impasse. Eu acredito que mais ou menos até que 1941, né? E a partir de 1941, os nacional-bolcheviques e os soviéticos, né, eles poderiam acabar fazendo algum tipo de tratado aí de cessar-fogo, ou então,
de não agressão até, sei lá, uns 2, 3 anos aí, né? No mais tardar 4 anos aí. Então, ok, né? Aí sim eles passariam a se aliar, a se unir, né? Basicamente com os soviéticos, né? Contra a Alemanha. E eu acredito que talvez isso não iria durar muito, né? Apesar que tinha a Itália, tinha os outros territórios alemães, né? Enfim, tinha os colaboradores também. Então eu acredito que seria sim uma treta devastadora na Europa, né? Porque iam ter, né, 3 ideologias que a França, a Inglaterra, né, os Estados Unidos, alguns países, né, não iriam querer que se expandissem de jeito nenhum. E já na Ásia, eu acredito que as coisas também, né, ficariam piores, né? Porque o Japão iria aproveitar, né, da treta entre a Europa e tal, mas, né, a gente aqui pode seguir normal porque os Estados Unidos e a China, né, e alguns países aí do Sudeste Asiático, né, tiveram uma forte resistência. Então, não creio que o Japão se expandiria muito, mas eu acho que dessa vez a Mongólia poderia acabar entrando, né, mais ativamente na guerra ali, mais para o lado da Ásia do que para o lado ali da Europa, né? Então eu acredito que provavelmente sim, a Europa iria, a Ásia aliás também iria ter mais países participando ativamente, né? Não só China, União Soviética e Índia, né? E Paquistão, enfim, Bangladesh e Birmânia, mas teriam mais outros aí, como a própria Mongólia, né? A Xinjiang, né? Talvez até mesmo, bem talvez o Tibete poderia acabar tentando se meter aí em alguma briga aí que não era dele, né? Mas aí não seria para lutar pela China, talvez seria ali para lutar mais, né, ao lado dos indianos, ao lado dos britânicos ali contra os japoneses ali no sul da Ásia. Mas vamos focar aí na Europa, né? E a partir desse momento eu acho, né, que, né, a guerra vai seguindo normal, né, pois tanto os nacional-bolcheviques quanto os nacional-socialistas e os soviéticos iriam ser 3 aí que acabariam se degladiando, né, e que por mais que tivessem cessar-fogo, né, e tivesse tratado de não agressão, com toda certeza um incidente ou outro, alguma violência ou outra iria acontecer, né, afinal, pô, tem soviético no meu território, tem nacional-bolchevique no meu território, sabe, iria ficar um negócio meio que aleatório. Mas vamos supor, né, que os soviéticos ali tenham conseguido sabotar ali os nacional-bolcheviques para eles não chegarem em Berlim e, né, o pessoal ali da União Soviética tivesse chego, beleza, afinal não vamos alterar o final da Segunda Guerra Mundial, ok. Chegamos a um período bem importante, porque o nacional-bolchevismo iria estar de pé. A União Soviética iria estar de pé, mas a Alemanha nacional-socialista já iria estar caída e repartida. Mas, ok, né? A Alemanha Oriental seria da União Soviética e já o leste europeu iria continuar nacional-bolchevique sem ter ou que tirar de fronteira, não teriam alterações aí, né? E bem, a Europa iria precisar de uma cortina de ferro muito mais grossa, né? Porque eles iriam ter diversas preocupações. Porém, a Guerra Fria iria ser uma guerra bem quente no leste europeu, justamente pelo fato de que, né, aí iria começar, né, as tretas entre as ideologias, pois um iria achar que o outro era revisionista, o outro ia achar que você é um fascista disfarçado de comunista, enfim, né? Então, eu acredito que a União Soviética não iria investir tanto na Guerra das Coreias, também futuramente, né, já adiantando aqui, não iria investir muito ali na Guerra do Vietnã, nem do Sudeste Asiático como um todo, né? Na China eles acabariam investindo sim, né? Afinal poderia ser um gigante ali, um aliado ali contra os nacional-bolcheviques, né? Mas Mao Tse Tung assume o poder e fica por isso mesmo. E eu acredito, né, que teriam muito mais problemas ali, né, de fronteira, né, entre o nacional-bolchevique e os soviéticos. E eu acredito também fielmente que o Ocidente poderia acabar sustentando os 3 lados. Como assim os 3 lados? Bem, os 3 lados seriam o quê? Os nacional-bolcheviques, os soviéticos e as pessoas, né, que queriam libertação tanto dos bolcheviques quanto dos soviéticos, né? Então,
eles iriam fazer com que esses três grupos aí acabassem brigando, mas brigassem feio a ponto de deixar a Europa Ocidental mais tranquila, né, mais em paz. E ok, né, eu acredito que a União Soviética e os nacional-bolcheviques iriam ter problemas sérios de fronteira. Eu acredito que provavelmente iriam um atacar a fronteira do outro, mas através de dentro de seus próprios países, né? Provavelmente um bombardeio ou outro ali de avião e tal, mas seria uma coisa que iria atacar e voltar, não seria algo tão constante, né? Então, né, já adiantando aí já para os anos 60, eu acredito que nos anos 60 as coisas talvez poderiam tentar dar uma acalmada, né? Pois eles tentariam manter mais uma imagem burocrática do que uma imagem militar e tal, mas, né, eu acredito que a partir de 1967, 1968 ou talvez 1970, né, os países aí nacional-bolcheviques, eles talvez iriam querer independência, né? Eles iriam querer se desfazer desse governo. E aí teríamos outro investimento na Guerra Fria, pois os soviéticos iriam investir em grupos pró-União Soviética e o Ocidente iria investir em grupos, obviamente, pró-Ocidente, né? Então, muito provavelmente esses países passariam por guerras civis, né? E guerras civis bem duradouras, até que mais ou menos nos anos aí de 1977, 1980, enfim, algumas datas aí, né? Esses países aí fossem se libertando, e alguns fossem mais para o lado ocidental, outros ali para o lado soviético, e ficasse nisso, né? Então, né, eu acredito que alguns países que se libertassem mais cedo do nacional-bolchevismo e caíssem ali para o lado ocidental, provavelmente, né, esses países aí já iriam fazer uma aliança com a OTAN o quanto antes, né? E já os países aí que entrariam ali no bloco soviético, eles iriam acabar caindo ali, né, no Pacto de Varsóvia, né, que talvez não seria o Pacto de Varsóvia, supor o Tratado de Moscou, por exemplo, enfim, o Tratado enfim, uma capital aí, Kiev, pronto. Então, com isso, né, os países aí iriam acabar se dividindo, iria ficar mais ou menos, né, que intercalando ali, tá? Os mapas seriam um mapa bem problemático ali, né? Um país seu é vizinho, o outro um país seu é vizinho é fácil, né? Um país é seu inimigo, o outro é seu aliado, ou então você está no meio de dois inimigos, enfim, né? Seria um negócio bem complicado, né? Então, né, com a queda da União Soviética, não preciso nem dizer, né, que esses países aí iriam, né, já fazer parte da OTAN para evitar qualquer problema com a Rússia. Porém, teríamos um adicional nos tempos atuais. O comunismo, né, o comunismo como um todo, seria proibido. Tanto faz se seria nazismo, nacional-bolchevismo ou comunismo, né, principalmente no leste europeu, seriam estreitamente proibidos, símbolos seriam proibidos, né, muitos desses partidos aí provavelmente não existiriam, iriam ter diversas pessoas, né, desaparecidas, gravemente feridas, o país, né, em questão, tanto do leste europeu quanto da União Soviética, né, não, tanto do leste europeu quanto nacional bolchevique quanto da União Soviética, iriam ser países basicamente, né, falidos, a não ser que, lógico, né, o Ocidente estivesse reconstruindo eles ali no tempo de independência, mas com o custo, né, de manter tropas lá, fazer parte da OTAN, enfim, né. Então eu acredito que atualmente, né, os países do leste europeu que eram nacional-bolcheviques, eles estariam completamente estragados, e muitos eu acredito que ainda assim iriam ter resquícios aí de violência, iriam ter grupos que seriam considerados terroristas, incidentes aí, né, como uma desocupação da OTAN, ou então uma desrussificação dos países que levaria a má relações com a Rússia, enfim. Eu acredito que o leste europeu, se hoje já é bagunçado, com um clima bem tenso, né, o Mickey Mouse da Cracolândia seria que resume o leste europeu, eu acho que esse Mickey Mouse da Cracolândia aí, da sala vazia, semi-escura,
né, apenas com uma luz de lanterna, eu acho que ele estaria com uma K-47 e uma vodka ali, né? Pois o negócio seria bem cabuloso ali. E lógico, né? Isso até os anos de 2015. Eu acredito que de 2016 ou 2017 para cá as coisas iriam começar a tentar ali, né? Se reorganizar e mudar economicamente e melhorar tanto as relações internas quanto externas. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor só dê aquele crédito. Não se esqueçam, comentem aí a teoria de vocês, né? Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. E inscrito que me pediu essa teoria, espero que você esteja vendo esse vídeo, comentem aí o que você achou, beleza? Mas enfim, não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou como uma pessoa se identifica. Não se esquece de ver os vídeos do card de descrição. Segue lá nas minhas outras redes sociais. Beleza? Enfim, falou e fui!